Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Marete, da equipe Multitécnicas. E hoje, como eu prometi, nós fizemos a aula completa da Bela Praia, versão malha. Foi uma peça super leve, gostosa de trabalhar. Tem algumas diferenças em relação à Bela Praia na versão de fio náutico, mas é muito fácil, muito rápido de ser feita. E a alça eu fiz com duas opções. Inclusive, a aula da alça está separada desse vídeo aqui, para facilitar quando você quiser ver só a alça, já tem o vídeo completinho aqui. Todos os fios de malha, agulha, vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar conosco, tirar suas dúvidas, fazer seus pedidos? Entre em contato através do WhatsApp no 11 98955 2000. Curte o vídeo, compartilha que isso nos ajuda muito na divulgação e bora lá para a aula! Pessoal, eu vou falar para vocês a respeito dos materiais que nós utilizamos aqui. Eu trabalhei com a agulha de 7 milímetros no fio de malha Multitécnicas. Você vai precisar desta cor que predomina, 1,5 rolo, sobra bastante do segundo rolo. Então, caso você tenha sobras, esse miolinho aqui vai bem pouco material. O verde eu usei um pouquinho mais, o que a gente gasta mais é esse aqui. Então, se você tiver, por exemplo, se você quiser fazer só o miolo com uma sobra, você consegue utilizar da cor predominante, 2 rolos vai ser suficiente. A peça ficou com um total aqui de lado a lado, 40 centímetros de uma lateral a outra, e na altura aqui da alça, ela fica com aproximadamente de 35 a 36 centímetros nessa altura. Me perguntaram o tamanho do motivo na outra aula, ele ficou com um tamanho total de largura de 18 centímetros, de ponta a ponta 18 centímetros. O que é importante? Para você fazer a alça, eu fiz uma aula separada da alça. Para quem já sabe fazer cordão torcido nem tem necessidade, mas para quem ainda tem dúvidas, eu fiz uma aula separada para ficar bem explicadinho. Você vai precisar da pega 1000 para poder fazer a emenda da alça, e eu também sugiro para que você use a pega 1000 nos arremates dos motivos aqui. É interessante porque vai ficar bem melhor a parte interna fazendo o arremate com a pega 1000. Prende mais a pontinha do fio de malha, principalmente porque essa peça vai ser utilizada na praia ou na piscina, que vai ser necessário lavar, então é bacana que você arremate também as pontinhas com a pega 1000. E todos os materiais vocês encontram lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br, e você também pode fazer os pedidos através do WhatsApp, no 11 98955 2000, e vamos aprender agora como que faz essa peça. Nós vamos começar então a fazer o motivo. Ele é bem gostoso de trabalhar, igual nós fizemos na Bellatrix e na Bela Praia. E você pode distribuir as cores do jeito que você desejar. Aqui eu utilizei 3 cores, mas são 4 carreiras. Então, você pode usar 4 cores se você quiser, ou uma cor só. Então, bora lá, vamos começar. O início do motivo, ele precisa ter um círculo mágico. Igual nos outros, como eu já ensinei para vocês o círculo mágico, você segura 3 dedos aqui. No fio de malha, você pode até dobrar ele assim um pouquinho, se você quiser. Passa pelos dedos, faz esse fechamento aqui, introduz a agulha, puxa aqui atrás e segura para não cair. Eu vou fazer de novo. Eu falei várias vezes na Bellatrix e na Bela Praia, aqui eu vou falar de novo, ó. Cruzo, formo esse X aqui na parte da frente do dedo, introduzo a agulha, puxo lá atrás e fecho aqui. Quando eu faço esse movimento, eu preciso, com o polegar e o indicador, travar o fio para que eu não perca o círculo mágico. E daí, novamente, ó, eu vou deixar ele justinho aqui para que ele fique bem bonitinho. A dica que eu tenho para dar para vocês a respeito do fio de malha é que é necessário que você deixe o fio de poliéster sempre o mais retinho possível, que assim o seu ponto puff vai ficar bem gordinho e bem perfeito. Vamos introduzir a agulha lá e eu vou fazer este movimento durante
3 vezes. Então, eu fiz a primeira, a segunda vez e a terceira. Então, o primeiro ponto puff nós já formamos. Você laça e vem girando com cuidado aqui por dentro de todas as laçadas. Tirei aqui. Agora, eu seguro só para não perder o que eu já trabalhei, ajeito e vou fazer 2 correntinhas. Uma, 2. Então, o primeiro ponto puff, a gente já terminou aqui. Eu vou dar agora uma leve ajustadinha no fio, no círculo mágico. E vou fazer o próximo ponto puff. Novamente, eu vou pegar aqui, ó, deixo tensionado o círculo mágico para ficar mais fácil. Laço, introduzo e vou fazer os 3 movimentos. 1, 2, 3. Deixando as 3 laçadas na mesma altura. Laço e venho, ó, quando eu laço, eu giro o gancho para baixo e venho girando delicadamente até sair. Faço 2 correntinhas de intervalo, 1, 2. E vou ajustar mais um pouquinho o círculo mágico. Agora, de novo, e eu vou finalizar, vou totalizar 6 pontos puffs iguais a esse. Então, agora eu vou trabalhar mais 4 e aí a gente faz o fechamento. Fiz o 6º ponto, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer, já fiz uma correntinha aqui, vou fazer a segunda de intervalo. Agora, gente, como é que a gente vai fazer o fechamento aqui? Eu corto o fio, não precisa ser uma ponta muito longa. Puxo. E aí, eu vou colocar aqui na agulha de arremate. Introduzo aqui por baixo, ó. Puxo. Arrumo. Porque eu ainda não fechei bem, então, inclusive, eu já vou puxar aqui, ó, bem apertadinho. É legal que você apoie o miolinho aqui numa mesa para fazer essa puxada. Quanto mais você tiver uma superfície reta, mais você consegue arrumar e deixar ele bem bonitinho, bem gordinho e perfeito, ó. Eu puxo e deixo bem apertado esse miolo. Gente, o fio de malha, se vocês não apertarem, ele não ficar bem fechadinho aqui no centro, não fica bonito, tá? Então, já puxei bem. Agora, eu vou colocar de novo aqui na agulha. Passei, eu vou até fazer novamente para vocês verem. Vou retomar aqui na ponta. Ó, eu vou introduzir, tá vendo que aqui é a cabeça do primeiro ponto que nós fizemos? Ó, introduzo aqui por baixo, é o fechamento que a gente chama de fechamento perfeito. Arrumo, volto nesse buraquinho que está saindo o fio, porque nós vamos simular como se fosse o último ponto, último ponto baixo, uma correntinha de fechamento. E assim você não tem nenhum... não fica com nenhum ponto fechando. Mesmo porque esse ponto aqui, ele desaparece. Mas o mais importante mesmo é que você faça um arremate muito bem feito. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou passar várias vezes aqui por dentro. E aí, gente, fica a seu critério fazer o arremate com cola ou não. Por que que fica a seu critério? Eu penso que essa peça, ela será usada como uma peça de... uma sacola de praia, uma bolsa de praia. Se necessário for lavar, ou pelo menos enxaguar para tirar a areia, tudo, ela será uma peça bastante manuseada. Então, minha dica é, quanto mais firme estiver o arremate, melhor vai ser. Então, o que eu gosto de fazer neste caso aqui do fio de malha? Eu faço assim, ó, vou pegar pega-mil. Venho aqui, a gente já apertou bem esse miolo, então não tem mais perigo dele soltar. Eu coloco um pinguinho de cola aqui. Agora, eu corto bem rente. E ele vai grudar neste pinguinho de cola que a gente colocou. E o mesmo vale para esse lado aqui, ó. Vou colocar o pinguinho de cola bem aqui, onde eu fiz passei o ponto. E é um pingo mesmo, gente, não precisa ser exagerado, tá? Corto bem rente. E aí,
automaticamente esse arremate vai ficar muito perfeito, porque ele não vai soltar de jeito nenhum, mesmo que a pessoa manuseie bastante essa bolsa, coloque peso ou faça qualquer outro movimento, ele não tem perigo de desmanchar, porque ele tá colado. Aí minha dica, como eu já falei na Bela Praia e na Bellatrix, você precisa fazer todos os miolos iguais. Gente, no total são 7 motivos. Na Bela Praia eu acabei falando errado no vídeo, me desculpem. Não consegui fazer edição, mas são 7 motivos para essa peça. Então, eu fiz o primeiro aqui e eu vou fazer mais 6 motivos. Eu já tenho um pronto, então, totalizem 7 miolinhos iguais. E vamos para a próxima cor. Vamos começar com a próxima cor. Eu vou trabalhar com o verde neon. Você pode começar em qualquer um desses buraquinhos, não precisa ser necessariamente na emenda que você já fez. Eu gosto até de começar em outro lugar. Então, eu introduzo a agulha aqui. Não dá nó, nem faz nenhuma início de correntinha, ó. Eu só faço assim, eu cruzo uma perninha do fio por cima da outra, puxo, vou fazer de novo. Passo o fio, cruzo uma perninha por cima da outra e puxo aqui pra frente. Ajusto o tamanho da laçada que eu quero, se você quiser arrumar, inclusive esse fio aqui, ó, deixar ele bem bonitinho. Laça e faz 3 vezes. 1, 2, 3. Reparem que eu sempre seguro com o dedo aqui para não soltar. Puxo, vou girando com cuidado por dentro de todas as laçadas. Saiu, eu faço 2 correntinhas. 1, 2. Então, fiz o primeiro ponto puff. O fiozinho de arremate, ele tá aqui. Agora, a gente vai escondendo ele por trás, juntamente com os pontos que nós vamos trabalhar. Então, eu laço, introduzo no próximo intervalo e faço 3 laçadas. Então, eu sempre alongo a laçada para todas ficarem altas. Quanto mais alto, mais bonitinho. Só que precisa ser uma laçada justa. Ou seja, eu não posso deixar ela folgada demais aqui. Lacei, vou de novo. E fecho todo mundo junto, com 2 correntinhas de intervalo. 1, 2. Dou uma leve puxadinha aqui, ó, só para que caiba outro ponto puff. E faço de novo. Serão 2 pontos puffs em cada intervalo. 1, 2, 3. Fecho todo mundo junto, ajeito ponto puff e 2 correntinhas. Então, gente, eu vou fazendo isso tudo agora de novo igual. Sempre 2 em cada intervalo. Quando eu chegar aqui no último, nós vamos trabalhar mais um, para que também fique 2 nesse primeiro que nós fizemos. Então, sempre 2 pontos em cada um dos intervalos, com 2 correntinhas aqui entre eles. Sempre 2 correntinhas entre cada um dos pontos puffs. Trabalhei todos os pontos puffs, cheguei no penúltimo, agora eu vou fazer o último naquele mesmo que nós trabalhamos aqui no primeiro ponto. Então, 1, 2, 3. Passo por dentro de todos. Fecho, faço 2 correntinhas de intervalo, dou uma alongadinha aqui só para tirar a agulha, corto o fio, puxo a pontinha. Eu sempre dou uma ajeitadinha nos pontos, porque o fio de malha, ele tende a... Conforme você vai trabalhando, ele meio que encolhe. Aí, conforme você puxa, arruma, o ponto puff fica mais gordinho, fica mais bonitinho. Retomo o fio aqui na agulha de arremate. Introduzo bem aqui na cabeça, por baixo, ó. Tá vendo? Venho por baixo, puxo. Ajeito para ele ficar bem certinho, retomo. E recoloco ele aqui, ó. Passo por dentro. E puxo de novo.
E daí eu deixo ele o mais perfeito possível aqui, mesmo que ele não vai aparecer, tá bom? Porque esse arremate, na verdade, ele fica escondido por baixo dos pontos. Aí eu vou passar aqui por baixo, ó, do ponto puff que a gente já fez. E aí, gente, mais lá pra frente da aula, eu vou explicar o que a gente pode fazer na questão do forro dessa peça. Que eu acho que é bem interessante. Para quem sempre me pergunta, Ellen, você faz forro nas peças? Aí eu vou mostrar para vocês qual é a minha dica para essa peça. Aqui, gente, nós já fizemos o arremate da primeira ponta, mas essa aqui é a segunda. Então, de novo, vamos pegar a Pega-Mil. Esse aqui é adesivo, é a cola universal, adesivo universal de artesanato. Lembrando que todos os materiais estão lá no site, no multitecnicas.com.br. Principalmente fio de malha multitécnicas. Então, colei a pontinha, só corto esse excesso. E aí, eu vou ter um arremate bem perfeitinho. Ajeito aqui os pontos puffs para eles ficarem bem gostosinhos, bem gordinhos. E vamos para a última cor, que é o oceano. Então, já peguei a cor oceano. Agora, gente, o que vocês precisam observar? Nós temos sempre 2 pontos puffs formando um Vzinho aqui, ó. Sempre 2, tá? Você pode começar em qualquer um? Pode. Eu gosto de começar sempre no intervalo de um V e não aqui. Pode começar nesse? Pode. Só que eu não, assim, eu me confundo um pouco se eu começar diferente. Eu acabei colocando na minha cabeça que aqui é mais fácil. Mas não importa onde você começar, que também vai dar certo. Faço aquela viradinha aqui, ó, do mesmo jeitinho que a gente fez nas outras. Puxo essa ponta aqui pro lado direito. Eu gosto de arrumar a primeira laçada e vamos fazer 3 vezes. 1, 2, 3. Fecho todo mundo junto e 2 correntinhas. Sempre serão 2 correntinhas também nessa carreira. O que vai mudar agora? Quando você tem o Vzinho, você trabalha 2 pontos puffs dentro do V. Quando você tá num intervalo entre 2, aqui, ó, você vai fazer um só. Então, laço, 1, 2, 3. Puxo girando por dentro e faço 2 correntinhas. Então, sempre será a mesma regra. Se eu cheguei num V, quando eu laço... Ah, outra coisa, ó, já tô escondendo a pontinha aqui atrás. Então, eu introduzo e vou fazer aqui o V. São 2 pontos puffs no mesmo. 1, 2, 3. Laço, giro por dentro aqui com cuidado. Fecho. Com 2 correntinhas. De novo, ó, eu vou terminar de esconder a pontinha aqui. De novo, laço e puxo 3 vezes. 1, 2, 3. Então, gente, só recordando para vocês memorizarem. Aonde são 2, você vai fazer 2. Aqui, lembra que nós vamos fazer o último. Aonde é o intervalo entre esses 2, um ponto só. Tem 2, faz 2. Aqui vai ser um só. Tem 2, faz 2. Então, é sempre isso. No intervalo, são 2. Aonde é o intervalo, um só. Tá bom? Então, agora eu vou fazer toda a volta até chegar no primeiro aqui. E aí, a gente faz o último ponto puff com vocês. Cheguei no penúltimo ponto, já fiz as 2 correntinhas, vou laçar. E aí, eu vou fazer o último ponto puff junto com o primeiro. Porque, lembra que eu comecei no centro de 2 pontos? Então, sempre que forem 2, a gente trabalha 2 também. Fechei, trabalho 2 correntinhas de intervalo,
dou aquela ajeitadinha. E agora, gente, nós vamos fazer a última carreira. Essa última carreira é somente ponto baixo. Ela é bem simples de fazer e como nós vamos trabalhar por cima, não tem a necessidade de fazer um fechamento perfeito. Então, ó, eu vou introduzir a agulha bem aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto que nós fizemos, tá vendo? Introduzo, puxo, faço um ponto baixíssimo aqui e uma correntinha de subida. Agora, você vai introduzir a agulha novamente no mesmo local que você introduziu e vai fazer um ponto baixo. Ok? Qual que vai ser a regra? Sempre que você tiver só o intervalo de um ponto simples, de um ponto puff, você vai trabalhar apenas um ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo. Na cabeça desse um, trabalha um só. De novo, eu tenho um aqui, então é só um aqui. De novo, na cabeça do ponto puff. Então, em todas as cabeças dos pontos puffs, você vai trabalhar um ponto baixo. Quando for dois, onde forma esse Vzinho, você vai fazer 3 pontos baixos. Então, eu dou uma puxadinha aqui só para que eles caibam direitinho. 2, 3. Sempre serão 3 pontos baixos entre 2 pontos puffs. Na cabeça, você não pode esquecer esse ponto da cabeça, porque senão ele falta ponto na hora de costurar. Então, aqui serão 3 e eu faço um aqui. De novo, 1, 1 e 1. Um ponto baixo. 1 e 1. Cheguei na cabeça do ponto puff de novo, introduzo, ó, você introduz bem na cabeça. Aqui são 2, então você vai trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E assim, gente, sucessivamente, até dar toda a volta. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer mais um ponto aqui na cabeça do ponto puff. Tenho um Vzinho, então, são 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E eu finalizo essa última carreira do motivo, tá? Nós começamos com um ponto baixo bem aqui nessa cabeça, então, eu não faço mais nenhum ponto, ó. Eu finalizo aqui, é só puxo, corto um pedaço aqui do fio, tiro a ponta. Antes de fazer o arremate, gente, eu vou mostrar um detalhe. É importante que você dê uma leve puxadinha nesta última carreira para assentar os pontos do fio de malha. E assim o seu motivo não fica emborcado, ele fica mais retinho, tá vendo? Ele assenta e fica bem perfeito. Por isso que antes do arremate é interessante que você faça essa leve puxada. Retomo a agulha aqui na agulha de arremate. E aí, agora a gente vai fazer o fechamento perfeito. Introduzo aqui por baixo do ponto. Puxo com cuidado. Eu gosto de passar o fio e ajeitar. Volto o ponto aqui na agulha. Introduzo agora, no mesmo lugar que ele está saindo, a gente vai introduzir aqui, ó, e passar a agulha lá pra baixo. E puxa com cuidado, gente, não deixa muito apertado, porque senão ele não forma esta continuidade, tá vendo? Ó, aqui ele fica bem perfeito e não tem... Você não sabe onde é o início e onde é o fim da carreira. E agora aqui é só arrematar também, sem puxar demais pro fio não deformar esse pontinho que a gente fez, ó. Então, eu puxo aqui com cuidado e arremato a ponta bem lá pra dentro. Lembrando que você pode, se você desejar, fazer aquele acabamento final com a pega-mil. Então, ó, aqui eu vou cortar, e aonde ficou essa pontinha aqui, eu não faço esse arremate em todas as peças do fio de malha, porque dependendo do jeito que a gente
finaliza, não tem necessidade. Mas eu achei interessante fazer nesta peça por conta da utilização dela, que será para uma peça, para uma bolsa de praia. E aí eu quero que a bolsa fique bem confortável, que não tenha perigo nenhum de desmanchar nenhum dos arremates e que ela fique bem perfeita. Então, gente, finalizamos aqui essa peça. Nós vamos fazer, no total, 7 motivos, tá? Então, tanto para essa bela praia no fio de malha, quanto para a bela praia de fio náutico ou fio de poliéster, são sempre 7 motivos. Vou lembrar para vocês de novo, eu errei, eu falei 9 motivos e são 7 motivos iguais a esse. Então, vamos fazer os 7 motivos e eu volto com vocês para costurar a peça. Já finalizei os 7 motivos, então aqui tenho aqui no total 7 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivos no fio de malha. Como é que vai ser a montagem desta bolsa? Eu escolho um motivo aqui para ser o motivo central. Os outros, gente, vocês vão dobrar desse jeitinho aqui, ó. Dobra. E eles vão ficar encaixados desse jeito. Esse é o central, é o do centro da frente, e você já pode colocar outro. Esse aqui é o lado direito e esse é o lado avesso. Já vou colocar ele aqui no avesso, porque ele é o centro. E vamos encaixar os outros. Eu coloquei 2 tesouras aqui só para fazer um peso, mas é para vocês verem como que é a montagem de todos os motivos. Vamos fazer o alinhavo da costura entre os motivos, para que fique mais fácil na hora de costurar. Então, é só isso que eu vou fazer. Eu montei aqui só para vocês verem como que é a disposição dos motivos. Aqui é a abertura da boca, da abertura da bolsa. E daí com um fio de outra cor, ou se você quiser utilizar a mesma cor que você fez aqui, você pode fazer a costura. Eu vou costurar com a cor oceano. E primeiro eu vou utilizar um fio reserva, um fio que eu tenho já um restinho, uma sobrinha. Vou fazer todo o alinhavo para depois fazer a costura definitiva. Já peguei um fio de uma cor, eu tô usando pérola aqui, mas é a sobrinha já do meu fio. Peguei um fio longo para fazer esse alinhavo, e aqui você pode começar por onde você desejar. Eu vou começar com o motivo do centro, com o primeiro aqui de baixo. O que que é importante? Que você coloque sempre as duas laterais dos motivos já paralelas, para que elas fiquem o mais perfeitas possível. E aí, você vai pegar... Ó, eu estou com o motivo com a pontinha dos 3 pontos baixos, eu vou pegar 3 com 3, ó. Pego esse aqui do meio e vou no do meio do lado de lá. Por isso que é importante que você sempre conte os pontos baixos, porque é nessa hora que faz falta se você por acaso não contou da forma correta. E aqui o alinhavo, ele é bem, só para você conseguir fazer uma montagem geral da peça, para você ver se está tudo certinho. Não tem muita regra, tá? Eu vou fazer uns pontos bem longe um do outro, só para vocês verem que não precisa ser muito certinho. E aqui a gente vai alinhavando desse jeito. Então agora, gente, eu vou fazer o alinhavo de toda a peça e eu volto com vocês para mostrar a peça toda alinhavada antes da costura. Já fiz o alinhavo dos dois lados. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Percebam que eu fiz o alinhavo apenas aqui pelo centro, porque o fio de malha ele é mais firme. Então, não tem necessidade de você alinhavar aqui, ó. Você já consegue ver o formato da bolsa alinhavando desse jeito aqui. Então, ela está solta, tá vendo? Essas partes aqui. Agora sim, que está alinhavado, fica mais fácil de ver o formato finalizado. Então, o que que a gente vai fazer agora? Pegar o fio oceano. Deixa eu pegar um pedaço aqui. Eu sugiro que vocês não usem
pedaços muito longos do fio de malha. Diferente do cordão náutico ou do cordão de poliéster, a malha, conforme vai passando muitas vezes aqui nas laterais, ela acaba ficando feia. Então, é interessante que você não utilize pedaços muito longos para a costura não ficar feia, tá? Vou cortar aqui. E aí, gente, não tem segredo. A costura, ela basicamente é o ponto também de alinhavo, e você vai pegar uma correntinha de um lado, uma correntinha do outro, finalizando então a peça. A única coisa que primeiro você já passa aqui por dentro dos pontos para fazer para segurar a ponta, né, inicial. Então, eu passo aqui por dentro com cuidado. Se quiser fazer aquele segredinho de pingar a cola, que pode fazer. Nesse caso aqui, eu não vou fazer, porque eu acho que já fica bem escondidinho. Puxa. E agora sim, ó, eu vou desmanchando o alinhavo, igual nós fizemos na versão Bellatrix e na versão Bela Praia. Com o cordão náutico, você vai fazer a mesma coisa aqui com o fio de malha. Pegando sempre, ó, aqui a gente vai pegar a pontinha do terceiro ponto com... Nós consideramos sempre 3 pontos, né? Então, eu venho aqui e aqui. E vou fazendo a costura dos pontinhos. Gente, agora é um trabalho um pouquinho mais cauteloso, aonde você vai fazendo, ó, puxando com cuidado aqui o fio de malha, tá vendo? Eu puxo e finalizo o ponto, sempre pegando nas duas correntinhas de todos os pontos que você vai trabalhar. E reparem que eu não puxo o fio aqui numa vez só. Eu venho aqui com a mão e com cuidado, ó, para finalizar a costura. É dessa forma que a costura no fio de malha fica mais bonita. Então, ó, eu puxo e venho com cuidado fechando o ponto. Nós fazemos isso também no cordão náutico, mas é sempre bom lembrar que o fio de malha, ele tem uma característica diferente. Ele não é tão rígido quanto o cordão náutico. Ele é mais flexível. Então, para que a costura fique mais bonitinha, é necessário que a gente vá fazendo bem com cuidado, puxando, ó, a gente vai desfazendo aqui o alinhavo. Então, eu sempre vou pegar agora uma correntinha de um lado e de outro, e vou fazer isso por toda a extensão de todas as costuras da peça, tá? Então, o que a gente vai fazer? Costurar todo esse miolo onde a gente fez o alinhavo, e daí eu vou costurar essas partes onde tem essa costura de um lado para o outro, finalizando então toda a bolsa. Eu volto com vocês pra gente fazer a alça. Pessoal, já costurei todas as partes da bolsa, ela já tá todinha pronta aqui, costurada. Agora, nós vamos fazer a alça. Essa dica da alça, você pode trabalhar uma alça de crochê, se você quiser, ou um outro tipo de alça. Eu fiz uma alça que fosse simples e não precisasse de acessórios, metais. Fiz uma alça de cordão torcido. Então, eu vou mostrar como eu fiz a alça de cordão torcido e como que nós vamos costurar. Gente, então, eu tô com um cordão torcido aqui, ó. Já, deixa eu só torcer o que soltou daquela pontinha que a gente estava segurando. Tem que deixar ele bem torcido para ele não soltar. Já coloquei um fio de mais ou menos 30 centímetros aqui na agulha. E agora, eu vou passar aqui por dentro dessa ponta, pegando todos os fios, todas as laçadas aqui da alça de cordão torcido. E vou passar aqui por dentro. Por que você precisa fazer isso? Naquelas outras alças que nós já fizemos, eu coloquei um mosquetão. Nessa daqui, a gente não vai pôr metal. Então, é necessário que você faça desse jeito aqui, para que ela não desmanche. Porque se você não fizer isso, ela vai desmanchar. Então, ó, vou passar aqui por dentro. E de novo. Aí, passei esse fio aqui, então, ele já vai manter vai manter a torção. Ó, vou torcer de novo. Por isso que é importante você segurar, ó, você não pode soltar daqui, que senão ela vai perder essa torção, tá? Não tem jeito, essa alça é assim mesmo. Passei o fio aqui por dentro. Agora, gente, como é que eu fiz? Eu vou, aqui na ponta,
onde nós temos o topo do motivo mesmo, eu vou passar aqui por dentro e vou puxar os 2 fios deste lado e vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Só que a gente primeiro faz com esse, porque esse é o lado que solta mais rápido, então tem que ser desse jeito. Ó, você pode ou passar pra fora ou passar pra dentro. Eu vou passar ao contrário, que vai ficar mais bonito, ó. Pego a ponta, passo aqui, puxo pra dentro. Puxo todos esses fios aqui pra dentro. E agora, o que que a gente vai fazer pra travar e a torção não sair do cordão torcido? Você vai pegar as 2 pontas e vai amarrar aqui, ó. Eu vou dar primeiro um nó simples deste lado. Aperto. Só vou descer um pouquinho, que eu achei que ficou muito alto, ó. Ele vai ficar desse jeito aqui. Aperto bem e passo o nó pra trás. Então, eu já travei aqui, agora eu posso soltar a alça que não tem problema, ela não desmancha mais. Eu já travei aqui desse lado, agora eu vou dar mais um nozinho aqui pra segurança, pra não ter perigo de soltar novamente. E aí, essas 2 pontas, eu vou passar aqui por dentro. E daí, vou dar um pingo de cola, só pra ter certeza que não tem perigo de desmanchar. Então, vou passar aqui por dentro. Aqui é meio que a olho, ou você vai sentir aonde é necessário fixar. O que que é importante? Que fique bem fixo esse cordão, porque senão ele tende a perder a torção. E aí, a alça vai ficar feia, né? Ela vai ficar só um fio sem nada. Então, aqui eu já consegui, ó, travar os 2. Eu vou de novo dar mais um nozinho. Ó, vou dar um nó aqui e daí vou fazer o segundo nó. Agora sim, eu senti que ela tá bem firme, não tem mais perigo. Mesmo que você coloque peso aqui, ela não tem perigo de soltar. E aí, agora sim, eu vou esconder as 2 pontinhas. O outro lado, gente, é a mesma coisa, só que é mais fácil fazer com essa outra ponta. Porque essa outra ponta, ela não tende a perder a torção. O que tende a perder a torção é aquele outro lado, e aí sim é um problema. O outro lado você vai introduzir aqui, do mesmo jeito que a gente fez ali. Vou passar aqui o fio, a agulha por dentro da pontinha, puxo. E aí, você tem que ver mais ou menos a mesma altura que você deixou ali. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Eu venho aqui deste lado, faço o nozinho. Ó, venho aqui, faço o nó. Eu tento deixar sempre esse fio meio que na diagonal. Não sei se dá pra vocês verem bem, ó. Ele tá na diagonal acompanhando a torção. Então, eu vim aqui, vou descer um pouquinho aqui, ó, o fio, pra ele ficar mais escondido. E aí, eu faço a mesma coisa com esse lado aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar desse jeito, ele não, o nó acaba não aparecendo. E faço o mesmo agora, passando o fio aqui por dentro e daí escondendo as pontinhas. E a ponta, normalmente, eu ponho um pinguinho de cola só pra ter certeza que ele vai ficar bem escondidinho. Pessoal, finalizamos aqui a aula. A alça, nós vamos colocar uma aula separadamente desse cordão torcido. Se você já sabe fazer cordão torcido, inclusive eu já ensinei aqui no canal, é só fazer o cordão torcido, senão você assiste também a aula separadamente. Por que que a gente separou? Para não ficar muito extenso e também porque quem quiser fazer esta mesma alça em outra peça, as aulas ficam separadas. Todos os materiais, fio de malha multitécnicas, agulha, pega-mil, tudo você encontra lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp no 11 98955 2000. Lembre de deixar o seu joinha ou curtir aqui no vídeo, que isso nos ajuda muito na divulgação. E até a próxima aula!